Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre as eleições de outubro. Vamos saber o que fica permitido e o que será proibido durante o período eleitoral. Também vamos falar sobre as novidades do pleito desse ano e tirar dúvidas com o TRE. Em outubro desse ano tem eleição. Os brasileiros vão às urnas escolher novos deputados, senadores, governador e presidente. E como normalmente acontece, a partir de um determinado período, certas medidas são tomadas, principalmente no que diz respeito à propaganda, para garantir igualdade entre os cidadãos e os candidatos também. Mas esse ano também teremos novidades, como o título digital e a possibilidade das pessoas com deficiência poderem trocar temporariamente de sessão por uma que tenha melhor acessibilidade. Aqui no estúdio, recebo a assessora de comunicação do TRE de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Primeiro, explicar essa situação. Esse ano, governador, deputado, senador. Tem ano que a gente vota num senador. Tem ano que a gente vota em dois. Por quê? Por conta da quantidade, né, de vagas no Senado que nós temos. Então, eles passam os 8 anos... eles não foram eleitos nos mesmos 8 anos, então o período de uns termina diferente de outros, então por isso que tem essa diferenciação no período mesmo. Essa situação vamos dizer assim, do substituto do senador, né, apontado pelo candidato, explique porque geralmente a proporcionalidade, os partidos escolhem, no caso de senador não, tem um suplente que é indicado pelo candidato. Isso, fica mais a cargo mesmo, né, da escolha do próprio senador que vai exercer o mandato, por ele ser uma pessoa de extrema confiança, né, porque durante esse período de 8 anos ele pode ter licenciamentos mais longos do que o das outras candidaturas. Então, existe essa possibilidade dele indicar uma pessoa que não seja indicada nas convenções partidárias. A escolha fica mais própria do próprio candidato a senador. Esse ano mesmo, alguns estados tiveram eleição para governador. Alagoas está fora desse processo, né? Vamos dizer assim, a candidatura de Alagoas, ela é limpa e obedece o calendário. Isso, a gente teve eleições suplementares, né, em outros estados, como no Tocantins, por exemplo. Mas aqui, como a gente não teve recursos que inviabilizou a última eleição para governador nem para prefeito, então a gente segue normalmente o calendário eleitoral. Obviamente, qualquer cidadão pode ser votado e tem o direito de votar. Mas como é o processo de escolha? Como se tornar um candidato? Para ser candidato esse ano, as pessoas tinham que ter mais de 18 anos, né, estar no gozo dos seus direitos políticos e precisavam se filiar aos partidos políticos até o dia 6 de abril, que foi o último prazo para filiação partidária. E é exatamente isso, ter mais de 18 anos e estar disposto, né, filiado a determinado partido e disposto a concorrer nas eleições para disputar aqueles cargos. Essa história de ficha suja, ficha limpa, o que o cidadão fez ou por que ele está proibido? Quais são os crimes que ele pode ter cometido e vai impedir a candidatura dele? Bom, qualquer tipificação criminal, desde que ele tenha sido condenado na última instância, né? Por exemplo, se ele foi condenado apenas no 1º grau, ele pode continuar concorrendo enquanto tiver ocorrendo outros julgamentos relativos àquele processo. Então, se foi julgado no 1º grau, a Justiça Eleitoral espera o julgamento do recurso, de todos os recursos, até STJ ou STF, para poder determinar que aquele candidato é ficha suja ou ficha limpa. Também tem o Tribunal de Contas do Estado, né, que tem os casos de improbidade administrativa, que o tribunal ele manda uma listinha para o tribunal um pouco antes das eleições, com a lista dos prefeitos e gestores que estão respondendo a processos administrativos que são considerados também fichas sujas. Em termos de conotação e denotação, que a gente pode usar no português, explica, mas não justifica, né? Exatamente. A gente, às vezes, encara uma situação de um candidato preso, sendo votado. Exatamente. E por diversos crimes. Não estou falando do caso da majoritária para presidente,
que isso aí é fato e notório que vamos ter esse tipo de problema, a não ser que a justiça ande. Né? Mas a gente já teve em Alagoas também, né? Candidatos a deputado que estavam presos e foram eleitos. Foram eleitos. O peso do voto, né? Vamos dizer assim, o prestígio, é o tipo da política. Não é? Evidentemente, esses candidatos, eles recebem, por exemplo, dinheiro do fundo partidário, alguma modificação esse ano com relação a isso? Houve sim, houve uma modificação que o tribunal considera muito benéfica, né, que agora as pessoas que quiserem contribuir com as campanhas políticas, elas só podem doar nas chamadas vaquinhas virtuais, que são os sites de crowdfunding, né, que se cadastram no site do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Essas empresas são autorizadas a fazer a receptação desses recursos. Destacando que, eu quero doar R$1.000 para a campanha, eu não posso dizer que é para a campanha do candidato A, B ou C. Eu vou dar os R$1.000 para o fundo partidário, para aquele partido. Então, depois esse recurso vem para o partido e o partido distribui com os candidatos. E o eleitor, o cidadão que for fazer essa doação, ele vai ter que declarar isso no seu imposto de renda. Tem teto? Não tem teto. Né? Não tem teto? Quer dizer, se eu tenho 30 milhões e gosto de um determinado candidato? Existe uma legislação específica para isso. No site do tribunal a gente tem, dentro do que aquele cidadão recebe, né, por ano, aquele limite do imposto de renda, de rendimentos anuais, vai o que ele pode doar, né, para o fundo partidário, para essa campanha. Então, é bastante democrático, mas em que pese haja também uma possibilidade de quem tem mais prestígio, né, mais peso na caneta, mais influência, receba as benesses, né, do eleitorado. Isso aí, Miguel, vai muito eu acho que vai ser uma divisão mais intrapartidária, né? Porque o recurso ele vai vir para o partido. Então, esses candidatos eles vão brigar pelo recurso, mas entre eles. Não vai ser mais uma doação direcionada ou você faz contato com um empresário tal para financiar a sua campanha. Esse empresário ele vai financiar o partido, aquele recurso que vai para o partido. Então, se você vai pegar aquela verba ou não, aí já são outros 500 e você vai ter que fazer toda a política dentro do próprio partido. O partido é obrigado a declarar essa doação? O partido é obrigado a declarar quanto deu a cada um? Exatamente. Tem uma comissão no TRE de Alagoas e todos os outros tribunais específica para a prestação de contas, né, do recebimento dos fundos partidários, e todos os candidatos, no momento que eles vão registrar a candidatura, né, que começa dia 15 de agosto, termina o prazo para registro dia 15 de agosto. Eles têm que informar o CNPJ da sua conta de campanha, tem que apresentar um plano também de gasto, um plano de atuação. E aí, dentro dessas informações que são prestadas ao TRE, a Comissão de Prestação de Contas vai analisar todos os dados e tudo que entrou e saiu das contas bancárias desses candidatos. Obviamente, os partidos precisam de dinheiro, é muito dispendiosa uma campanha, mas algum partido pode recusar a doação? Olha, recusar pode, mas esse dinheiro, obviamente, ele vai ser destinado para, dentro da normatização do TSE, ele deve ser destinado ou para outro partido ou para a própria Justiça Eleitoral. Isso aí eu não posso lhe dizer com certeza, porque eu não estou por dentro desse assunto. Fica no fundo? Fica no fundo partidário. Ele não vai poder gastar com outra coisa, mesmo que ele é um recurso específico. Ele não pode deixar para despesas, vamos dizer assim, correntes? Não, é um dinheiro, como a gente fala, um dinheiro carimbado, né? Ele tem que ser gasto nessa campanha até o dia 7 de outubro e prestado contas disso. E essa prestação de contas recebeu, assim, os olhos da transparência? Com certeza. Desde o ano passado, o pessoal do controle interno dos tribunais, que eles estão fazendo treinamentos lá em Brasília, eles estão sempre se reciclando e atualizando os próprios sistemas de prestação de contas, que agora é tudo online. Os candidatos eles não entregam mais nada físico nos tribunais. Então, tudo que vem para o TRE submete ao TSE, né? Aí tem fiscalização do TCU, Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União.
Então, essa comissão de prestação de contas, ela está linkada com vários outros órgãos, né? Até inclusive com a participação de alguns integrantes da Polícia Federal também, que fazem uma investigação mais direcionada quando há alguma denúncia de recursos indevidos. Então, é uma comissão que atua sempre com bastante firmeza, né? E aí esses processos de prestação de contas, eles vão para o pleno do tribunal para serem aprovados ou não. Olha, o jornalismo no Brasil inteiro tem enfrentado uma certa dificuldade em trabalhar as pautas, porque até o IML pede para que seja feita uma missiva, uma petição ou um e-mail pedindo o nome do cidadão que morreu e que não estava sendo reconhecido, não foi identificado. O IML está pedindo isso. Quer dizer, são modificações, né? Agentes públicos não podem vir fazer entrevistas, dar entrevistas. Isso é para dar transparência, legitimidade, a concorrência legal, consonante com a valorização dos candidatos por igualdade? Exatamente. O que as mudanças na legislação eleitoral, elas acompanham o que a sociedade, o que a sociedade está querendo, na verdade. Então, esse ano a gente teve alterações na prestação de conta, que passou a ser online, né, para ser mais transparente. Então, as redes sociais também foi um aspecto muito alterado, né, na parte da legislação, acompanhando essa história de fake news, de compartilhamento. A Justiça Eleitoral, Miguel, ela é um órgão que ela está sempre se atualizando, não é uma coisa fixa como o direito criminal, por exemplo, que muda muito pouca coisa de um ano para outro. Então, de uma eleição para outra, o pessoal sempre diz, mas eles só trabalham no ano eleitoral. Esse ano que não é eleitoral, a gente trabalha muito mais do que no ano eleitoral, porque a gente altera muita coisa, como você falou, para dar mais legalidade ao processo, mais transparência, para fazer com que essa questão do financiamento público, né, de campanha, ela veio justamente para tentar dar mais igualdade. Então, a gente também proíbe que os candidatos que estejam nos órgãos públicos, que são gestores, de estar aparecendo na inauguração, está mais visível para a população, porque eles já têm a máquina pública. Então, para eles fica muito mais fácil, eles têm muito mais acesso do que os outros candidatos que não estão, né, como gestores. Então, nesse caso, são várias adaptações que a gente muda a legislação eleitoral durante o ano anterior, para que esse processo seja mais transparente, legal, né, e disciplinado, e que todos os candidatos eles possam concorrer de forma mais igualitária. No próximo bloco, eu continuo conversando com a assessora de comunicação do TRE Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Até já.